Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Você que tem acompanhado nossos estudos, a nossa análise em 1 Coríntios. Hoje nós vamos continuar em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 em diante, encerrando aqui o que nós podemos considerar de primeira sessão, primeira parte da epístola, né? Porque ele vai terminar agora no capítulo 4, antes de começar o capítulo 5, ele vai terminar um assunto específico da coletividade, né? O assunto da fraternidade, da união, dos problemas ministeriais principalmente, e até agora ele praticamente deixou de lado os problemas individuais. A partir do capítulo 5, ele vai falar de algumas questões de moralidade, e dali para frente ele começa a falar algo mais específico, mais particular. Mas até agora ele vem falando dos ministérios, sobre o que é ser ministro, sobre o que é o verdadeiro pensamento cristão. Seria uma carta mais abrangente, né? E por isso que a gente pode falar aqui de primeira sessão, primeira parte, né? E nós vamos terminar essa primeira parte agora no capítulo 4. Praticamente de forma ininterrupta, obviamente ele vai citar alguns outros detalhes no próximo capítulo, no 6 principalmente, né, alguns detalhes que ele citou anteriormente, porque a construção do pensamento do apóstolo é uma só, mas ele muda um pouquinho de assunto a partir do capítulo 5. Né? Ele veio falando a todo momento dessa união da igreja, das divisões, dos problemas, dos partidos, do que era ser um verdadeiro ministro, do que é os irmãos não levantarem um contra os outros, né? De estarem todos no mesmo pensamento, e defender um pouco o seu apostolado no início, principalmente para aqueles que não acreditavam que Paulo o aceitavam como um apóstolo. Deu agora, no capítulo 4 aqui, palavras muito duras, né? Usou algumas palavras aqui com relação a escravos, sobre o que era o verdadeiro ministro, né? Nós falamos aí nos vídeos anteriores. E ele vai continuar agora falando, concluindo esse pensamento, né? E ele começa aqui no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a serdes meus imitadores. Por esta razão vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por todas as partes ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Antes da gente terminar aqui o 19, 20 e 21, para terminar o capítulo, vamos comentar essa parte inicial. Paulo agora vai dizer, olha, eu não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, né? Mas admoestar-vos, né? Como meus filhos amados. Perceba que o propósito de Paulo, quando ele falou duramente um pouquinho antes aqui, né? Ele os chamou dizendo, olha, vocês estão se sentindo ricos, estão se sentindo cheios, fartos, vocês acham que estão já reinando, né? E nós aqui, ó, nós estamos passando fome, sede, estamos nus, né? Colocando aí uma contraposição, né? Colocando um pensamento contrário ao que realmente os apóstolos estavam vivendo, diferente daquilo que em Corinto eles estavam achando que eles estavam vivendo, né? Vocês estão achando, vocês estão cheios de si, vocês estão achando que vocês estão nessa glória toda aí, porque Paulo perguntou, né? Por que te glorias? Né? Por quê? Né? Se vocês não têm nada e o que vocês têm foi dado a vocês, né? Por que vocês estão se gloriando? E agora Paulo está dizendo, olha, eu falei tudo isso, né? Paulo chegou a ser crítico, né? Eu falei no vídeo passado, Paulo foi extremamente duro na crítica, dizendo, fazendo aqui uma ironia, né? Quando Paulo diz, vocês estão ricos, vocês estão cheios, vocês estão fartos, né? Fazendo aquela menção de Lucas 22, do que Cristo falava, né? Que eu falei no vídeo passado também. Mas veja que agora Paulo está dizendo, olha, eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. O objetivo de Paulo aqui não era criticar, não era falar mal, não era para apontar o dedo, tacar o dedo na ferida e falar, olha, vocês estão errados, vocês estão fazendo isso e aquilo. Como a gente costuma muito, né, a pensar que denunciar o pecado é assim, né? E muitas vezes isso traz algo prejudicial ao pecador, né? E Paulo agora está dizendo de uma forma extremamente humilde, olha,
Eu até usei de ironia, eu acabei de falar de ironia com vocês, mas perceba, eu não estou dizendo isso para envergonhar vocês. Porque com a vergonha, fazer vocês se envergonharem não leva a nada, não leva a propósito nenhum. Paulo está dizendo, olha, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Eu estou corrigindo vocês como um pai corrige um filho. E outra, não é qualquer filho, é filho amado. Eu amo vocês. Eu não estou falando isso para que vocês se sintam envergonhados. Em momento nenhum eu fui duro aqui, eu usei de ironia. Né? Paulo, inclusive, falei na aula anterior, ele disse assim, olha, porque eu estou usando a minha Timóteo como exemplo, né? a Apolo como exemplo, né? De forma figurada, ou seja, não somos nós, não aconteceu isso conosco, nós estamos usando justamente para aliviar para os irmãos, né? Para não falar o nome, para não tacar o dedo. Né? Então isso é extremamente importante para essa vida em união, em harmonia, em comunhão, né? Essa fraternidade, essa visão de igreja. E Paulo agora dizendo, olha, eu não escrevo isso para envergonhar vocês, mas para demonstrar, para ensinar, sabe? Para chamar um alerta e falar, olha, vocês estão se achando, estão cheios de si, mas está errado. E Paulo ainda diz, olha, para demonstrar-vos como meus filhos amados, né? Na condição de pai. E não é de qualquer pai, né? Um pai que ama. E Paulo vai continuar esse discurso, olha, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, é interessante aqui, né? 10.000 aios em Cristo, e aí nós temos isso aqui como instrutores, né? Na visão romana nós temos que, principalmente os reis, os ricos, principalmente os ricos, eles colocavam escravos, tinham escravos para cuidar dos filhos, né? Essa parte pedagógica, a parte do ensino, ele era atribuído a alguém para estar acompanhando, né? O ensino, o aprendizado, alguém com bastante instrução, alguém com bastante ensinamento, né? Alguém já, mas que era escravo, né? Que era um servo. Então ele instruiria o filho, ele conduziria o filho do Senhor. E agora Paulo vai dizer isso, olha, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, ainda que vocês tivessem 10.000 instrutores, pessoas aqui, escravos destinados a ensinar vocês, ainda assim, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo, olha, vocês podem até ter vários pastores aqui, vários ensinando vocês, mas o pai é só um. Ele está usando aqui a figura, né, novamente, de um escravo, que ele usou há pouco no texto. Ele está usando a figura agora de um escravo que era responsável pela educação dos filhos, né, por esse crescimento e aprendizado, e dizendo, olha, ainda que vocês tivessem 10.000, não é qualquer um, 10.000, né, os 10.000 instrutores, né, mas em Cristo ainda, ele está dizendo, né, ainda que vocês tivessem 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Né? Eu sou o Pai. Fui eu quem gerei vocês em Jesus Cristo. Vocês estão nele. Né? Lembra do que eu falei em um vídeo anterior sobre o fato de ir em nome de Cristo, em nome de César, estar dentro dele, dentro da figura, dentro da imagem daquela pessoa? Pois é, agora Paulo está usando a mesma expressão no grego aqui, dizendo, olha, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei dentro de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu vos gerei debaixo dele, né? Dos ensinos dele. Né? Eu fui quem trouxe esse mandamento, eu fui quem vos ensinei, né? E ele continua, admoesto-vos, portanto, a serdes meu imitador. Interessantíssimo isso aqui, não é? Interessantíssimo porque Paulo agora vai dizer, vai chamar a responsabilidade para si e dizer, é para vocês me imitarem. A gente até ouve alguns ensinos aí de que Paulo, não é para imitar Paulo, mas o texto ele é bem claro, bem direto. Paulo ele tem a autoridade, a autonomia de dizer, né, sede meus imitadores como eu de Cristo. E aqui não é diferente, aqui ele, pela primeira vez, ele vai dizer, sedes os meus imitadores. E aí nós temos essa parte de imitar, né, de mímica, né, de copiar, de fazer daquela forma que aquela pessoa fala, né, daquela forma que aquela pessoa faz, que era essa a ideia aqui do grego. E ele está dizendo, olha, porque por esta razão, olha por que ele está enviando Timóteo. Por esta razão vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. Olha, eu estou dizendo para vocês que eu estou ensinando vocês como um pai que ama. E por esse amor que eu tenho, que eu estou advertindo vocês, não é para humilhar, não é para que vocês se envergonhem. E por isso eu estou dizendo para vocês, olha, me imitem
copiem a mim. Vocês podem até ter um monte aí de instrutores, aí, de filósofos, de pastores aí em Corinto e tudo, mas ainda que vocês tenham 10 mil ou 1000, né? Ainda que vocês tenham 10 mil em Cristo, eu sou o Pai, fui eu. Eles são instrutores, mas quem gerou fui eu. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, sedes meus imitadores. Por esta razão, olha, veja que ele está continuando. Ó, sede meus imitadores, por esta razão, para que vocês me imitem de verdade, façam aquilo que eu ensinei, que eu preguei, que eu falei. Por esta razão vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. Pode até ser que vocês se esqueceram, né? Como é que vocês vão me imitar agora, sendo que eu estou longe? Né? Mas o Timóteo eu estou enviando por esta razão. Sede meus imitadores, por esta razão. Eu estou enviando Timóteo, que é meu filho amado em Cristo, para que vocês lembrem dos meus caminhos, né? Para ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. É para vocês me imitarem concernente a quê? A Cristo. Por isso que ele disse, ó, admoesto-vos, portanto, a sedes meus imitadores. Aí ele continua, por esta razão. É por isso que eu estou enviando a vocês o Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, porque ele é fiel, vocês podem confiar naquilo que ele está falando. E ele vos lembrará dos meus caminhos, onde? Em Cristo. Porque é isso que é para vocês copiarem. É isso que é para vocês me imitarem. Né? E aí ele continua, como por todas as partes ensino em cada igreja. Ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês como é que eu ensino, como é que eu ando com Cristo, né? Os meus caminhos em Cristo. É esse caminhar em Cristo e conforme eu ensino em todas as igrejas, é dessa forma que Timóteo vai lembrar vocês para que vocês me imitem. Interessante aqui, fazendo mais um adendozinho, olha o que ele diz aqui, né? Por esta razão vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha, o Paulo acabou de chamar eles de filho, né? Ele acabou lá no versículo 14, olha o que ele disse. Não escreva essas coisas para envergonhar vocês, mas para demonstrar-vos como meus filhos amados. Vocês são meus filhos amados. E agora eu estou enviando a vocês um irmão, o irmão de vocês, a Timóteo, que é meu filho amado e fiel. Olha agora, ele faz uma ressalva, não é? O filho amado e fiel. Então é para vocês serem igual a Timóteo também, não é? Ele é meu filho amado e fiel. Acreditem, tudo que ele falar aí, ele é fiel. Ele tem a minha confiança. Ele é meu filho amado e fiel. Né? E faz parte dessa irmandade. Recebam ele. Ele vai terminar a carta dizendo isso, né? Certo é que a gente geralmente vê Timóteo sendo atribuído como aquele que levou a carta, né? Essa carta aqui, 1 Coríntios, que nós chamamos de 1 Coríntios, que eu já falei em vídeo anterior, que aparentemente é a segunda carta, né? Justamente por Paulo dizer que, conforme vos escrevi anteriormente, né? Uma outra carta aí provavelmente se perdeu no longo do caminho. Essa seria a segunda carta aos Coríntios, que para nós é a primeira. E a segunda carta, que seria a terceira, ou possivelmente uma carta, já que lá ele fala de uma citação de uma carta que vai ser chamada de Carta das Lágrimas e tudo, que aparentemente nós não temos. Mas certo é que pelo menos 3 cartas, isso não vejo muita dúvida entre os teólogos, que pelo menos 3 cartas foram escritas, né? Que uma foi anterior a essa que nós temos. Tanto que Paulo vem tratar novamente de algumas coisas lá na carta anterior. Né? E da mesma forma, na segunda carta que nós temos, né, na nossa 2 Coríntios, ele trata de algumas coisas que ele tratou nessa anterior, como o próximo capítulo que nós vamos falar do filho, né, aí de alguém que cometia um pecado contra o seu pai, contra a sua família, né, dormindo com a sua madrasta e tudo mais. E ele vai retomar esse assunto na próxima carta. Mas o interessante aqui é que ele vai dizer, olha, eu vos enviei Timóteo. Nós através do livro de Atos, né, vou pegar aqui Atos 19, quando ele vai enviar Timóteo, né, ele vai para Éfeso, ele sai de Corinto, continua sua viagem missionária e vai parar em Éfeso. Quando ele está em Éfeso, ele escreve a carta a Timóteo, aos Coríntios. Né? E quando ele escreve aos Coríntios, ele envia 2 pessoas, né, que é o Timóteo e o Erasto. Isso está lá em Atos 19, que é quando ele envia. Ele vai dizer assim, ó, 19:22, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto. Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Nós não sabemos se o Timóteo que mesmo foi levando essa carta, mesmo porque ele não foi sozinho, né? Você vê aqui que ele foi enviado até Corinto, tanto Timóteo quanto o Erasto, né? E algum deles levou essa carta, às vezes os 2 ou só um. Mas lá no encerramento dessa carta, lá em 1 Coríntios 16, quando ele vai encerrar,
Me parece que Timóteo ou já tinha ido na frente, mesmo parecendo que a carta vai chegar primeiro, né? Ou a carta não foi, já tinha ido na frente e não foi levada por Timóteo. Olha o que está lá em 1 Coríntios 16. Paulo vai fazer a saudação na carta como se Timóteo já tivesse ido embora, já tivesse ido na frente, ou se ele foi passar em algum outro lugar e a carta vai chegar primeiro. Olha o que ele está dizendo. Se Timóteo chegar, 1 Coríntios 16, se Timóteo chegar, vede que esteja sem temor convosco. 16, versículo 10, tá? Se Timóteo chegar, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Veja que ele recomenda na própria carta que a gente entende que Timóteo levou, né? Para que se Timóteo chegasse, eles recebessem ele bem. Então, aparentemente, a carta chegaria primeiro Timóteo, né? Mas você vê lá em Atos 19, como eu acabei de ler, que não foi só Timóteo que foi lá levar a carta, né? Mas quando Paulo ele dá esses ensinos aqui, ele fala para receber Timóteo, né? Então, aparentemente, houve aí alguma mudança aí no trajeto aí, né? Lá no capítulo 4, novamente, só um detalhezinho que eu acabei de me lembrar, eu falei aqui no versículo 15 assim, ó, porque ainda que tivéssemos 10 mil aios em Cristo, ou seja, ainda que nós tivéssemos 10 mil instrutores, professores nos ensinando, né, um só é o Pai. Aquele escravo que era responsável pelo ensino do filho, ainda que vocês tivessem 10 mil desses ensinando vocês em Cristo, ainda assim vocês têm que entender que tem uma figura maior, né, que tem alguém acima, que é o Pai. Essa era a imagem, né? O pai rico ali, ele transferia ao tutor a tutela do seu filho, de ensino, né? Ele transferia ao instrutor ali a educação do filho. Mas aquele instrutor não era o pai, né? Tinha alguém acima, aquele que era o pai. E Paulo toma essa iniciativa aqui. Isso me lembrou aqui, ó, Gálatas, quando Paulo vai falar da lei, lá em Gálatas, quando ele fala da lei, ele coloca a lei como aio, ou seja, como esse instrutor, como aquilo que prepara a educação, né? Gálatas 3, quando ele falar da lei, versículo 23, 24, ele fala da fé e aí fala da lei. Versículo 24 ele vai dizer, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio. A lei era esse instrutor que nós tivemos. Quando eu olho para a lei, ela nos serve para preparar o caminho para Cristo. Então ela serve para nos ensinar mesmo. E Paulo está dizendo isso, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu como o escravo ali que nos ensinava. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Veja que a lei, ela ainda não é a imagem de Cristo. Ela não é a pessoa de Cristo. Mas ela é um ensinamento que conduziu até Cristo. Para quê? Aí ele termina, ó, para que pela fé fôssemos justificados. E você sabe bem o que é justificação. Então, a lei serve disso. Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala em Gálatas aqui que a lei nos serviu de aio, ele está falando essa mesma expressão, inclusive grega, para dizer desse ensino, tá? A lei ela serve disso, para nos ensinar, né? Hebreus também vai dizer que todas essas coisas, a lei, os profetas, tudo era para se cumprir em Cristo, né? Era sombra daquilo que viria a ser cumprido, a saber, em Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso. Mas, 1 Coríntios 4, continuando, né, essa questão do amor aqui que Paulo apresenta, né, mesmo por Timóteo, que ele apresenta o Timóteo aqui como filho amado. Olha, eu estou enviando a vocês um irmão de vocês. Ele acabou de se apresentar como pai amado e ele está dizendo, eu estou enviando Timóteo, que é meu filho amado e fiel. Aí ele acrescenta algo que ele não acrescentou para Corinto, não é? Perceba que Paulo, até mesmo quando ele tá sendo irônico, ele acabou de sair de uma ironia muito forte, né? Ele acabou de chamá-los aqui de lixo, né? Que os apóstolos são lixo do mundo, né? Ele acabou de colocar, vocês estão colocando numa posição muito acima, mas nós aqui somos o lixo do mundo, né?
Paulo apresenta uma humildade ali, coloca eles como se fossem maiores, ali criticando, usando de uma figura de linguagem de ironia com eles, e aí Paulo fala, mas espera aí, isso não é para vocês se envergonharem. Eu não estou fazendo isso para humilhar vocês, né? Perceba que algumas práticas religiosas, elas podem ser humilhantes para algumas pessoas, né? Ah, vamos aqui, fica de pé aí, todo mundo, você fala aí tudo que você fez de errado, né? Uma confissão perante a igreja, né? Um entendimento um pouco diferente. Aí a pessoa começa, eu fiz isso, isso, isso. E a igreja perdoa? Eu fico até pensando, né? A igreja não vai perdoar? Será? É dado à igreja esse poder de falar, não, não perdoo, né? A gente vê algumas práticas religiosas assim que expõem a pessoa, às vezes, a essa imagem dela se sentir humilhada, né? E agora Paulo está dizendo, olha, não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Não, de forma alguma, eu não quero envergonhar vocês, né? Mas para ensinar como filho amado. Veja que ele acabou de repreender, ele acabou de usar de ironia, e aí ele volta e fala, mas eu amo vocês, né? Vocês são meus filhos amados. E olha, eu estou enviando um outro filho amado e fiel. Confiem nele, ele é fiel. Esse filho amado, ele vai passar a vocês exatamente aquilo que eu ensino. E vocês, por favor, me imitem, né? Sede meus imitadores em Cristo. E esse filho amado que eu estou enviando, ele vai lembrar a vocês esses meus caminhos em Cristo. Ou seja, ele vai recordar a vocês como é que eu vivo em Cristo, para que vocês me imitem, né? Para que vocês imitem a mim, olhe para mim e faça conforme eu faço para servir a Cristo, né? Obviamente, tudo que eles fizerem vai ser no caminho de Cristo, mas olhando para Paulo e falando, não, Paulo não faz isso, né? Paulo, ele não faz isso, então a prática, viver o evangelho na sua totalidade, né? Na sua plenitude, como está em Efésios, né? Viver a plenitude do evangelho, né? Paulo vive na plenitude, ele está dizendo, olha, me imitem, faça isso, viva o evangelho de forma plena. E ele ainda reforça isso no versículo 17, dizendo, ele vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por todas as partes ensino em cada igreja. E é verdade que os apóstolos eles vão ensinar em todos os lugares, né? E eles vão ensinar o mesmo ensino, a mesma doutrina, a saber, Jesus Cristo, a este crucificado, o propósito da cruz, a salvação, a redenção, que é esse o propósito do Evangelho. Eles vão entrar em discórdia? Vão entrar em discórdias, né? Porque nós como cristãos, nós nem sempre vamos concordar com tudo, não é? Atos capítulo 15, versículo 36 em diante, Paulo entra em uma discórdia com Barnabé. Então, há certos momentos que nós discordamos do pensamento do irmão, mas aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos e aquilo que nós pregamos é o evangelho na plenitude. Isso não há discórdia, né? Não há a discórdia em falar sobre Cristo, sobre a salvação, sobre esse propósito, né? Essa mensagem tem que ser uma só, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, de restauração, de vida com Cristo, consagração. Esse é o propósito do Evangelho, não é? E se algo ferir isso, né, é porque não está em conformidade com o Evangelho. E agora Paulo está dizendo, olha, como por todas as partes ensina em cada igreja, assim ele e todos os apóstolos ensinavam esse verdadeiro amor de Cristo, né? Agora, versículo 18, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Se não me engano, eu falei disso no vídeo passado, né, desse inchaço. Falamos disso lá no versículo 7, né? Então, quando nós falamos da palavra grega physio, ou lá, né? Que ele vai falar desse inchaço. E ele vai usar isso fora de Corinto, só lá em Colossenses, né? O único lugar que ele vai falar dessas pessoas inchadas, em Colossenses 2,18, ele vai citar sobre esse inchaço da carne, né? As pessoas estarem inchadas, cheias de si. Né? E o interessante é que ele citou várias vezes aqui, principalmente nesse capítulo 4, vai citar um pouquinho mais à frente também. Ele vai falar bastante disso e fora daqui praticamente ele não vai falar disso, né? Então perceba quanto o povo em Corinto estava inchado, né? E nós temos aí muita gente inchado no meio evangélico, no meio cristão, né? Porque Deus me usa assim, e Deus me usa assim, né? E parece que aquilo está inchado sobre a carne, né? E o interessante é que quando a gente vê as manifestações dos dons do Espírito, e nós vamos analisar isso em 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim que o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz. Não é? Veja que os dons são algo dado por Deus, da mesma forma tomado, tirado.
sendo manifesto conforme a vontade do Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a algumas afirmações, algumas coisas que nós vemos como crença, como se fosse infalível, né? Sabendo que Deus ele nos usa de várias formas, mas conforme lhe apraz. É o que está no texto sagrado, é a vontade dele. Se ele me usou hoje de uma forma, mas amanhã ele não quiser me usar daquela forma, louvado seja Deus. Ele tem o propósito dele e ele nos usa conforme lhe apraz. Né? Nós temos que aprender isso com o texto sagrado. Né? O texto sagrado nos ensina isso. Lá em 1 Coríntios 12 nós vamos falar disso também. Quando falarmos dos dons, quando falarmos do batismo com o Espírito Santo, alguns já me perguntaram algumas coisas aí antecipadamente, mas nós vamos analisar com bastante calma batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, principalmente a evidência dos dons para aqueles que são batizados, alguns batizados com o Espírito Santo que recebem dons de cura ou alguns outros dons, e às vezes não de línguas. Nós vamos falar de tudo isso, tá bom? Versículo 18 ainda, mas alguns andam inchados como se eu não houvesse de ir ter convosco. Paulo está dizendo, olha, eu sou o pai, e vocês estão aí cheios de professores, e vocês estão inchados, estão se achando cheio de si, né? Ele está falando aqui dos ministros, tá? Daqueles que estão ensinando, como se eu não fosse aí. Como se eu não fosse aí. Lembrando que Paulo, como apóstolo, os apóstolos aqui, eles tinham a autoridade máxima sobre as igrejas em qualquer lugar, né? Em qualquer território, em qualquer lugar que eles fossem, eles seriam a autoridade máxima. Então ele ia chegar e aquilo que visse que não estivesse certo, ele ia corrigir, ia mandar mudar e tudo mais. Então Paulo está dizendo, olha, agora que ele está usando de autoridade, né? Paulo sempre na humildade, no amor, não costuma falar disso, de usar de imposição, né? Mas ele vai usar agora 2 vezes seguida. E a primeira é aqui, ó, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir até vós, né? De ter convosco. Né? Vocês estão, ó, cuidado, eu estou chegando. Paulo agora de uma forma amorosa, como sempre, ele está criando um alerta, né? Baixa a bola. É mais ou menos isso, né? Se eu fosse falar no português bem falado hoje aí, né? Bem claro e transparente, é assim, olha, baixa a bola aí, tá? Tô chegando, tô chegando. E Paulo vai dizer, mas em breve irei ter convosco. Ele afirma novamente. E agora, Paulo mostra novamente a dependência do evangelho, a dependência do cristão, né? Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 9. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Tiago fala disso também, né? Tiago fala que se o Senhor quiser. Veja que o Tiago vai falar que a gente projeta, está com os irmãos e tal, mas se o Senhor quiser. Veja que essa dependência, essa dependência do Evangelho, essa dependência do Senhor, ela tem que acompanhar o cristão, não é? Se o Senhor quiser, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Olha, eu vou até vocês e tal. Paulo acabou de falar, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Aí ele afirma, mas em breve eu irei, se o Senhor quiser. Com uma pequena ressalva, né? Esse é o meu projeto. Eu estou projetando ir aí, né? Quer ver um projeto de Paulo que ele projetou ir e deu errado? Ele nunca foi. Ele não foi. Ele projetou ir para Roma, não é? Ele projeta ir para Roma, olhou para a Ásia, estava tudo pregado, já havia pregado em todos os lugares, não tinha mais onde pregar, e ele fala, eu vou lá. E ele escreve uma carta com antecedência para defender o seu ministério, o seu apostolado e tudo aquilo que ele viveu. Ele escreve uma carta com antecedência para enviar, porque ele já tinha o costume de chegar e o pessoal não recebê-lo bem, de questionar o ministério dele. Então ele já escreve tudo o que tinha que escrever, escreve essa carta e envia, porque era o que ele planejava aí, né? Ele planejava ir até Roma, que é a carta aos Romanos que nós temos, né? Mas ele não vai, né? Porque assim o Senhor não quis. Olha só a importância dessa dependência, né? Ele escreve uma carta antecipada para chegar antes dele, para abrir o caminho para quando ele chegar anunciar, né, corrigir algumas coisas. Não sabemos ao certo quem constituiu a igreja em Roma, mas Paulo vai para lá, né? Tá com a intenção em ir, manda a carta para que ele fosse lá corrigir várias coisas que ele sabia que estavam com problemas, mas antes ele começa, inclusive, a defesa das cartas romanos, da carta aos Romanos, defendendo o seu apostolado e tudo aquilo que era comum deles questionarem Paulo. Então, Paulo vai dizer, olha, porque eu sou apóstolo por causa de Jesus Cristo, porque ele me chamou para ser apóstolo dos gentios, e ele vai contar a história que nós conhecemos ali em Romanos. E o interessante é que essa era a vontade dele, mas veja que o Senhor não permitiu. Amém? E agora Paulo está aqui, olha, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser.
Entenda que nem sempre o Senhor quer e que a vontade dele tem que ser feita. A gente vê também algumas discrepâncias aqui, né? Com relação a essa dependência de Cristo, né? Se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, a gente vai, a gente volta, Ele nos abençoa ou não nos abençoa materialmente, né? Porque o nosso galardão, aquilo que a promessa da palavra nos ensina e nos dá, essa garantia que nós temos é de salvação, não é? Não é de bens materiais, não é daquilo que eu peço, que eu olho e às vezes falo, não, isso aqui é bom para mim, eu preciso disso, né? E a gente vê alguns escândalos, algumas heresias. Quer ver uma heresia? Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. É interessante o crente falar que não aceita algo para a sua vida, né? Alguma dificuldade, alguma provação material. Eu não aceito isso para a minha vida. Imagina se Jó falasse assim, Senhor, eu não aceito. O Senhor tomou tudo que eu tenho, eu não aceito, Senhor. Joga por terra, né? Ainda coloca o diabo, né? Pisa na cabeça do diabo, o diabo já está derrotado, né? O diabo já foi, já não. Pela Escritura, o que a Escritura vai nos ensinar é que ele não toca nos seus, não é? João 10, Cristo vai dizer isso também, né? O Pai me deu as ovelhas, eu sou o bom pastor, o Pai me deu e neles ninguém toca. Você tem a garantia, você tem a salvação, você tem alguém que é o intercessor, né? Romanos 8, ele vai falar do Espírito Santo, que nos guarda, que nos protege, que ouve, leva a Deus os nossos gemidos inexprimíveis, aquilo que eu não consigo nem exprimir, nem falar, nem ter condição de relatar. Nós temos alguém, um Espírito Santo nos intercedendo, né? Então a Escritura ela é muito linda. Quero dizer para você que a Escritura é maravilhosa. Nós precisamos entendê-la para a gente não ficar cometendo essas heresias, essas besteiras de eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? E Tiago vai ensinar completamente diferente. Começa a carta, Tiago capítulo 1, mas antes, meus irmãos, tendes por grande alegria o passardes por muitas provações. Ou seja, fica alegre, não fica nesse negócio aí, nessa baboseira aí de eu repreendo isso, tá repreendido, tá lançado por terra. Para com isso, né? Para com isso, isso não é Escritura, né? Por quê? Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Esse negócio aí desse conhecimento material, desses que estão se achando cheio de si, né? Vocês vão conhecer agora não isso, mas essa virtude, né? E ele vai apresentar essa virtude agora, né? Mas a virtude, porque o reino de Deus é disso. Esse é o nosso propósito do Evangelho. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Pode até falar bonito aí, os que estão inchados, estão cheios de si. Né? Os fariseus faziam muito isso, né? Inclusive eu acho belo quando Cristo em Mateus 23 vai dizer assim, olha, estão vendo eles aí? Façam tudo conforme eles falam, mas não conforme eles agem, conforme eles fazem, né? Ou seja, aquilo que ele fala é bom, né? Faça o que eu faço, falo o que eu faço, o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é isso? Jesus está falando isso lá em Mateus 23, não é? E agora Paulo está dizendo, olha, porque o reino de Deus não consiste em palavras. Sabe,